Oi, para quem não me conhece ainda, eu sou a Pri Nascimento do Despertar do Equilíbrio e eu criei aqui alguns óleos terapêuticos que a gente chama carinhosamente de carinhos energéticos, pela atuação deles serem como um carinho mesmo, de maneira muito sutil, mas que eles trabalham questões muito profundas, muito intensas e despertam na gente muita consciência. Hoje eu vou falar aqui sobre o nosso kit, que é o campeão de vendas do Despertar do Equilíbrio, que é o kit da série Chakras. Vou começar falando pelo nosso chakra número 1. E antes disso eu quero dar uma introdução aqui sobre o que são chakras, porque muitas pessoas não conhecem. Então os chakras são pontos de energia, né? Centros de energia que a gente tem no nosso corpo. Cada poro do nosso corpo é um chakra, cada poro é um centro de energia, mas a gente tem 7 que são considerados principais, que começam na base da nossa coluna vertebral e vai até o topo da nossa cabeça. Então esse kit de carinhos energéticos é composto de 7 óleos, cada um referente a um desses 7 chakras que eu falei anteriormente, que a gente possui aqui no nosso eixo central, né, do corpo. Vou começar falando sobre o básico, que é o nosso chakra número 1, que pode parecer estranho a gente falar que começa, né, contar da base da coluna ao invés do topo da cabeça, mas quando eu dou o curso de Reiki, eu sempre gosto de falar com os meus alunos o seguinte: faz muito sentido se a gente parar para pensar que a gente vive na Terra, né, que a gente vive com os pés no chão. Então, uma maneira fácil de memorizar que o primeiro chakra é o da base da coluna, que é ele que nos liga com a terra. E é justamente isso que esse olhinho aqui vai trabalhar, que são as nossas questões de pertencimento. Para quem estudou administração, marketing ou algo parecido, já viu a pirâmide de Maslow. Então, para quem tem essa referência, eu falo que esse óleo aqui é a base da nossa pirâmide, porque ele está ligado com tudo aquilo que tem a ver com a nossa sobrevivência. Então, os nossos instintos, muita gente fala que ele está ligado ao sexo, e sim, ele está ligado ao sexo também. Mas não o sexo que nos dá prazer, e sim o sexo que perpetua a espécie, né? É o instinto da sobrevivência. Então, ele traz segurança, ele traz sentimento de pertencer, ele traz, sabe aquela sensação de estar centrado aqui, no agora, essa questão de viver o presente, de estar aterrado. Eu gosto muito de misturar, eu não sei se você que está me assistindo aí agora conhece toda a linha de carinhos energéticos, mas a gente tem outras famílias, né? Os elementais, tem os carinhos energéticos da série Conforto, e tem uns lançamentos vindo por aí que vai ser uma outra família que em breve vocês vão conhecer. Mas enfim, misturar, quando a gente está muito avoado, coisa que é muito comum para mim, né? Eu sou Libra com Escorpião, gente, eu sou do ar total, eu sou a pessoa que vive em pensamento, assim, fantástico mundo de Priscila. E às vezes eu preciso me aterrar, eu preciso estar mais concentrada no que eu tô fazendo aqui, por questões muito práticas e etc. Eu gosto muito de usar o básico com o Terra, por exemplo, da série Elementais. Acho que ele tá até aqui, depois eu mostro pra vocês. O segundo, que é o umbilical, é o chakra que fica 2 dedos abaixo do nosso umbigo, também conhecido como chakra sexual. Esse chakra, ele está totalmente ligado ao nosso prazer, à nossa alegria, né, à leveza. Então, assim, a libido, ele trabalha bastante a questão da libido, né, de como a gente vê o sexo de maneira prazerosa ou não. Então, ele também faz parte, né, do conjunto dos chakras inferiores, que são ligados às questões mais terrenas. E quando a gente descobre como trabalhar esse chakra, ele muda completamente a nossa relação com a vida. Porque a gente realmente começa a colocar alegria e prazer em doses homeopáticas. Então a gente descobre o prazer e a alegria em todas as funções, em todas as tarefas que a gente exerce. É um chakra que
Eu gosto muito de manter assim em sintonia, em equilíbrio. E eu tenho certeza que quem já experimentou a sensação de entender como esse olhinho que age também já gostou bastante. O próximo é o plexo solar, que fica aqui mais ou menos na altura do nosso estômago, uns 3 dedos acima do nosso umbigo. E ele está relacionado às nossas relações, ficou estranho, mas deu para entender, né? Ele está totalmente ligado a como a gente se relaciona com o mundo, como a gente se relaciona com as pessoas, como que essa troca externo, interno, interno, externo acontece. Aqui a gente trabalha todas as nossas antipatias e as nossas simpatias pelos outros. Faz muito sentido a gente pensar que quando a gente fala, nossa, tomei uma antipatia daquela pessoa, a gente, né, tem essa coisa assim do estômago, do mal-estar. Porque aqui a gente trabalha todas essas relações, é como a gente se abre ou se fecha para o mundo. O cardíaco, que fica aqui no centro do nosso peito, está muito ligado ao timo, que é a morada da nossa alma, né, onde a nossa alma mora. E quem já teve experiência aqui com as terapias integrativas no Despertar do Equilíbrio ou em outro lugar e já conhece a terapia multidimensional, por exemplo, ela sabe que você já sabe que a terapia multidimensional fala que o coração cura a alma. Então, a morada da nossa alma está bem aqui onde mora o nosso coração, né? Tem muita ligação uma coisa com a outra, em como a gente recebe os nossos sentimentos, como a gente acolhe. Esse óleo trabalha o autoacolhimento, o amor próprio, o auto-perdão, a autocompaixão e também a compaixão, o perdão, o acolhimento do outro. Então, está aqui relacionado aos nossos sentimentos, às nossas emoções, a como a gente lida com elas, como a gente consegue perceber o que a gente sente. E eu adoro usar ele junto com o olhinho do fogo e da água. O fogo pelo poder de transmutação e a água por deixar fluir as emoções. Eu já falei isso num outro vídeo que eu gravei, eu acho que foi da série Elementais. Eu tenho muita dificuldade de chorar. É uma das coisas que eu trato muito assim nas minhas sessões de terapias integrativas, é essa questão do acesso, né, da emoção, do permitir. E esses olhos, eles me ajudam muito nesse sentido, assim, nos momentos que eu tô mais agoniada, que eu tô ali angustiada, que eu tô precisando chorar. O dia que eu passo essa combinação dos três é batata. Eu vou chorar, sabe? Eu vou trazer isso pra fora. Tanto que eu só passo quando eu sei que eu vou ficar em casa, pra não correr o risco de começar a chorar no meio da rua. E aqui no cardíaco também, é exatamente o ponto de equilíbrio do nosso corpo entre os chakras inferiores, que é o básico, umbilical e o plexo solar, e os chakras superiores, que são esses que eu vou falar agora, que é o laríngeo, o frontal e o coronário. O laríngeo, ele fica aqui na região da garganta e ele tem ligação com a nossa expressão, como a gente se comunica, como a gente se posiciona no mundo, como a gente se mostra para o mundo, como a gente expressa os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a nossa capacidade de não só falar, mas também ouvir. Porque uma coisa que a gente costuma esquecer é que a comunicação não é só falar, né? A comunicação não é um monólogo, a comunicação é um diálogo. Então você precisa ouvir o que vem do outro para entender o ponto de vista do outro, para poder se posicionar, para poder trazer o seu ponto de vista, para poder fazer com que as relações elas sejam fluidas, elas sejam leves, para ter compreensão entre as pessoas. Teve uma pessoa que me falou do uso desse óleo aqui que eu nunca tinha pensado. Ela falou que ela tinha uma palestra, uma reunião, não sei, era uma coisa super importante, que ela tinha muita dificuldade de se posicionar, de se colocar numa situação onde as pessoas iam prestar atenção nela e ela ia ter que verbalizar. E o laríngeo, junto com o cardíaco, trabalha muito a expressão da nossa verdade,
de quem a gente é. E ela ficou 10 dias usando os olhos, na intenção de ter uma boa apresentação. Eu realmente não lembro se era palestra, se era reunião. Enfim, ela falou que ela foi descobrindo coisas ali na sua maneira de se relacionar com o marido, com os filhos e no trabalho, que ela percebeu que muitas vezes ela se calava por não querer entrar em conflito, mas que ela conseguiu também, isso também tem a ver com os olhos e tem muito a ver com as sessões de Theta Healing que a gente fez, porque a gente trabalhou muito essa questão da comunicação, de ser capaz de trazer a verdade e se comunicar com amorosidade e gentileza, né? Então, ouvir o outro genuinamente, escutar o que ele tem para falar, o que ele está te trazendo e também se colocar genuinamente permite uma relação mais fluida e mais verdadeira. Agora vamos falar do frontal, que é o que fica aqui, todo mundo conhece como terceiro olho, como terceira visão, que está muito ligado à nossa intuição, a escutar o nosso divino interior, escutar a nossa verdade, né? Os sinais que o universo manda pra gente, a nossa ligação com o nosso pensamento, com a nossa criatividade, com tudo que está ligado ao racional também. Então, ele traz muito foco, muita concentração, também ativa a criatividade. Se você quiser voar em criatividade, produzir conteúdo, qualquer trabalho que você precise de criatividade, frontal e ar, combinação, ó, match maravilhoso. E o coronário, que é aqui no topo da nossa cabeça, que é aquela parte que a gente chama de moleira, né? Em Minas a gente chama de moleira ali, aquela parte molinha da cabeça do bebê, é bem ali, que é a nossa conexão com o divino, que é a nossa conexão com o universo, com a fonte criadora, com Deus, Buda, cada um tem o seu Deus, cada um chama de um jeito. E os chakras, né, os nossos pontos de energia não tem nada a ver com religião. Então eu estou deixando livre aqui para você entender que a sua ligação com o universo, com o divino, eu cada hora chamo de um jeito, porque o meu ponto de vista é que são nomes diferentes para o mesmo fim. Então ele fortalece sua fé, ele fortalece a espiritualidade, te liga com o conhecimento do oculto também. E uma das perguntas que mais me fazem é: eu tenho que usar todos ao mesmo tempo? Ou eu posso usar cada hora um? Pode usar cada hora um, pode usar todos ao mesmo tempo. Tenho relatos de pessoas que passam todos eles e dá até uma molezinha. Agora, uma coisa muito legal, gente, fica aqui meu convite, se você não é reikiano, é uma coisa que, sabe, faz comigo ou faz com quem quiser, mas é tão legal se tornar reikiano porque a gente aprende a pegar essa energia universal e canalizar ela como intenção, com propósito. Então, já no nível 1, eu sempre passo um símbolo para os meus alunos que potencializa as nossas intenções, né? E Reiki também não tem nada a ver com religião, tá? Reiki é realmente o acesso a essa energia universal, né? Então, somos energia, o mundo é energia, vale muito a pena aprender a colocar as coisas como intenção. E esses olhos, quando eles são usados como intenção, com propósito, a gente realmente consegue sentir no nosso corpo físico a diferença. A gente fica mais animado, a gente consegue ter mais clareza dos pensamentos, consegue encontrar algumas respostas, consegue trabalhar o perdão. Experiência de uma cliente minha, ela passou por uma perda super difícil e ela falou: graças a Deus eu consegui trabalhar meu perdão com essa pessoa antes de ela falecer, porque toda noite eu comecei a colocar o óleo no meu chakra cardíaco e a minha intenção, o meu propósito era trabalhar o perdão com essa pessoa e eu realmente consegui perdoar antes dela nos deixar. Então, assim,
existe muito poder e muita intenção em todos esses frasquinhos, gente, porque eles são produzidos, a produção deles demora 21 dias. E durante esses 21 dias é muita energia colocada, porque eu converso com eles, eu faço download de intenções, eu mando energia do Reiki, eu tenho meus rituais, né? E então, assim, o propósito deles é que vocês realmente recebam o melhor. Eles são um vidrinho desses tipo de perfume, roll-on, super facinho de passar. A composição deles é óleo mineral, óleo vegetal e ervas, e também óleo essencial. Cada um tem um óleo diferente. Então eu tenho certeza que vocês vão fazer maravilhas com eles aí. Vocês vão trabalhar muitas coisas, e quando vocês unem os óleos terapêuticos, os óleos, os harmonizadores, enfim, os produtos que a gente tem aqui no Despertar do Equilíbrio, todos eles têm um propósito. E esse propósito é realmente muito trabalhado, né? Porque a pessoa pode querer comprar e eu ter o óleo, só que ele ainda não está na hora de ser liberado para venda, e eu não vou vender, porque a minha intenção e o meu propósito é que vocês recebam o melhor deles. Então, eu sei como que essa melhor intenção vai chegar para vocês. Então, fica meu convite para vocês conhecerem os reikianos de plantão que já tiverem esses óleos, apliquem os símbolos antes de passá-los. E sempre que você for passar um por um, gente, coloca lá, ó, mentaliza a intenção, sabe? Tem gente que reza, tem gente que manifesta, enfim, cada um tem a sua própria maneira de usar. Coloca entre as mãos, faça a oração, faça a intenção e passa, tá? Qualquer dúvida, como sempre, eu estou sempre aberta e disponível para responder vocês. Pode deixar nos comentários desse vídeo, pode mandar mensagem, pode mandar WhatsApp, que às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu nunca deixo ninguém sem resposta. Um beijo e até a próxima. Espero que vocês usem e abusem dos óleos terapêuticos. Até mais. Tchau.